Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está acompanhando o nosso Economia e Agora. Eu estou recebendo a gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas, a Fabiana Pinho, está aqui comigo. Fabiana, a gente falava, né, do mapa do empreendedorismo. Sem a gente ficar aqui na porcentagem, sem entrar tanto nas nuances ali dos números. Basicamente, o que foi revelado nesse mapa? Nós fizemos um estudo, né, alguns dados eu já trouxe, né, sobre essa questão do volume de negócios que nascem, né, de serem equilibrados, depois entre homens e mulheres, depois o quanto que as mulheres às vezes desistem dos negócios pelaquela questão dos fatores. Agora tem alguns dados importantes, assim. As mulheres, elas estão mais dispostas a empregar outras mulheres do que os próprios homens, né? 83% afirmam que empregariam outras mulheres. Uhum. Então, isso você vê, né, a rede, o incentivo de quererem que outras mulheres estejam ativas no mercado. Nós também temos um dado do quanto que as mulheres, elas se inspiram em outras mulheres. Uhum. Então, mais de 60% das mulheres, elas se inspiram em outras. Então, elas veem empreendedores e falam, eu quero ser como ela, né? Eu quero fazer como ela. E aí, um ponto que ainda nós estamos em torno de 50% é de quanto elas se conectam. Então, a gente observa que os homens têm mais facilidade no networking, na rede, do que as mulheres. As mulheres se conectam menos. Então, cada vez mais, principalmente nos nossos ambientes, encontros de negócios de mulheres, a gente tem incentivado isso, que elas façam conexões, né, de negócios, que elas possam compartilhar mais as suas dores, os seus sucessos, para que uma possa aprender e apoiar a outra nesse grande desafio. Ou seja, dados positivos, né? Isso. São dados bem curiosos. A gente ter essa questão da mulher, empregar mais a mulher é interessante, porque é engraçado, né? A gente, até politicamente, isso tem mudado, né? Tinha uma cultura no Brasil de que a mulher não votava em mulher. Cultura não, uma pesquisa do Ibope, tudo mais, do antigo Ibope, que mostrava que a mulher tinha uma certa dificuldade de votar em outra mulher. No entanto, a gente teve várias mulheres eleitas, deputadas, e no Legislativo, e também tivemos uma mulher presidente da República, ou seja, a gente está mudando esse cenário. Agora, no que diz respeito a esse network, o que será para a gente, de certa forma, fazer aqui um exercício de reflexão mesmo? O que será que está faltando aí para a mulherada no que diz respeito a esse network? Talvez... O que tem de característica do homem que, de certa forma, a mulher também vai ter que colocar em prática para trazer esse conhecimento? Porque a gente fala, né, quando a pessoa ela fecha um negócio, se ela fechar um bom negócio, ela vai fechar mais e mais negócios. E talvez a mulher, por ela ter essa sensibilidade, ela até sai na frente do homem. Sim. Mas por que esse network, a pesquisa chegou em algo para a gente refletir? Na verdade, não chegamos em algo exatamente, mas a gente tem as análises, né, do ambiente, até mesmo de relatos de mulheres, né, que estão com a gente nos grupos, nos atendimentos que nós fazemos. Então, se a gente pegar pelos fatos que nós colocamos aqui históricos, né, a mulher sempre esteve mais em casa e o homem que saía. Uhum. O homem que sai para relacionar, né, para fazer negócios, para poder trabalhar, né, para adquirir os seus insumos, enfim, e a mulher sempre em casa. Então, esse exercício nunca coube muito à mulher. Então, ela precisa de mudar de posição. Então, para isso, não é só a capacitação, ela precisa de exercitar também. Então, o que a gente tem sugerido e indicado vá ao mercado, vá fazer uma negociação. Porque até pouco tempo, em alguns mercados, não se aceitava mulher na mesa para negociar. Uhum. Né? Tem alguns segmentos que falam, não, eu não negocio com mulher. Ou senão até mesmo fala assim, quem que é o seu superior? Né? Uhum. Por não conversar. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem preparado as mulheres e colocado ela em ambientes como esse para conseguirem se posicionar. Não, aqui a negociação é comigo. Perfeito, né? Perfeito. Agora, Fabiana, uma coisa curiosa também que
uma análise que pode ser feita, que não necessariamente foi trazido nesse estudo, ou de repente o estudo também traz um recorte, é que quando a gente fala da agricultura, por exemplo, a gente fala da agricultura familiar, que tem a mulher à frente ali do pensamento da empresa familiar. E muitas das vezes, até mesmo pela questão prática da mulher, e ela vai entrando em vários cenários, hoje ela também ocupa áreas na produção que ela não ocupava no passado. Então a força da mulher na agricultura familiar, que é 85% do que a gente produz no Brasil, é forte. De uma maneira geral, as mulheres estão distribuídas nas pequenas empresas, ou a gente tem empreendedoras aí que ganham time, que aparecem nas revistas, mas a grande parte está realmente nas menores empresas? Isso, está nas menores empresas. Então, como eu falei assim, hoje, principalmente após, né, o microempreendedor individual, então os setores que nós temos, as empregadas domésticas, nós temos na linha de vestuários, agricultura familiar, que aí vem toda a questão de alimentação, e aí eu resgato aquela informação que eu trouxe, assim, as mulheres, elas aproveitam as áreas que elas já têm o conhecimento. Exato. E também que elas já exercitam dentro de casa. Então, aquela mulher que já costurava para a família, então ela aproveita aquilo para fazer um pano de prato, para fazer um artesanato, para fazer alguma coisa. Então, a mulher já cuidava da casa, então ela aproveita um tempo e vai ali na casa de uma vizinha, de outra, e expande, né, fazendo algumas outras atividades. Fazia bolo para casa, então já começa a fazer seus bolos de pote. Perfeito. Então, com certeza, o maior volume hoje de negócios liderados por mulheres são nesses pequenos negócios, em especial de alimentação, vestuário. Legal. É interessante, né, que a gente tinha colocado isso no primeiro bloco e ficou muito mais claro agora de que a mulher está na microempresa e ela tem e a microempresa, qual que é o grande barato da microempresa? É que hoje todo microempreendedor quer ser grande, né? Sim. Ele já tem ali um imposto que ele pode faturar até 3,5 milhões no ano, ou mais. Posso estar falando errado aqui a cifra, porque isso muda, mas ele já está numa esteira ali que ele fala, gente, já dá para produzir mais, para fazer mais. A mulher, hoje, qual que é o grande desafio que ela tem? A gente falou da equidade, a gente falou da questão, né, da participação ali da família, ou dos momentos da maternidade, do momento dos juros que são complicados, mas existe outro ponto que a gente deve considerar como um caminho que a mulher deve se atentar e infelizmente ainda é um obstáculo? Assim, são dois que a gente sempre destaca. Um é a questão da rede de contato e de apoio. Então, isso é fundamental, que é um grande desafio e que, né, a gente sabe que ainda vai ficar ainda um pouco, né, para frente, que a mulher precisa de batalhar por isso. E a questão da formação na área de gestão. Porque mesmo, por exemplo, esses pequenos empreendimentos, se investe em inovação, se investe na formação dos custos, ela pode ampliar, ela pode crescer e transformar o negócio dela. Então, são duas frentes que em todos os nossos programas nós trabalhamos muito com as mulheres para que elas não desistam, né, e incentivem, não só incentivem, mas estejam muito atentas para que os seus negócios, para que elas não desistam dos seus negócios. Pois é, de uma maneira geral, Fabiana, você está à frente de uma unidade de educação e empreendedorismo, né? Sim. Que é super interessante ter uma mulher à frente. Eu sei que a gente tem passado no Brasil algumas questões que a gente tem comemorado primeira mulher de determinada questão, né? Primeira mulher a assumir o banco, a Caixa Econômica agora. A gente ainda está comemorando isso e eu prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio. Eu acho que a gente pelo menos está comemorando agora. Exatamente. E aí, no passado, até mesmo no Sebrae, a gente pode perceber, e eu vejo, hoje tem analistas e homens e mulheres, ali vocês têm uma diversidade muito grande até na lida com o empreendedorismo.
É um caminho que a mulher, daqui a pouco, não tem essa disputa, você já deixou claro, não tem essa disputa de ser melhor do que o homem, mas a gente pode ter aí um domínio das mulheres no que diz respeito a esses cargos gerenciais que ainda precisam de mulheres, para cargos importantes, tanto administrativos como políticos? Sim, com certeza. A gente luta ter trabalhado muito para isso, inclusive o dado que eu trouxe, né, dos 28% de mulheres líderes que nós temos hoje, a gente quer que cresça, né? Cresça cada vez mais. E é interessante que você trouxe um outro ponto que é a diversidade. É extremamente importante para a inovação dos negócios, para o melhor atendimento ao cliente, para o melhor desenvolvimento de produtos. Então, quanto mais diversidade a gente tem nos negócios, certamente mais sucesso e melhores resultados esse empreendimento vai ter. E que nesse mês, né, que nós estamos celebrando, o mês das mulheres, a gente possa, então, dedicar e incentivar cada vez mais, né, que as empresas elas invistam nas mulheres, que elas possam reconhecer, né, todas essas mulheres que ali estão, ou até mesmo em processos seletivos, porque a gente precisa de avançar ainda mais. Fabiana, eu só tenho a agradecer demais a sua presença aqui no programa, para a gente poder, de certa forma, trazer aqui uma luz para esse assunto que é tão importante. Muita gente fala, o Dia Internacional da Mulher é uma data, o Dia da Mulher é todos os dias. Sim, ele é todos os dias, mas que bom que a gente tem o mês de março para a gente poder, de certa forma, dar uma atenção ainda mais especial a essas pautas, ter uma abertura ainda maior para essas pautas e que a gente possa, a cada dia mais, poder trazer notícias novas e, quem sabe, no próximo mapa, no outro, no próximo estudo, trazer mais avanços, que esses 28% sejam 50% e que a gente consiga aí, de certa forma, ter uma, quando eu digo os 28%, é da gerência, viu, gente? Trazer essa questão toda. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição para poder apoiar e trazer dados e informações, porque a gente precisa do desenvolvimento, né, dos negócios, do nosso estado, do nosso país. Bacana demais, Fabiana Pinho, que está à frente, né, do Sebrae nessa gerência de educação profissional, de educação empreendedora. E eu quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente, mulher, homem. O homem se conscientizou, a mulher soube ainda mais que o lugar delas é onde elas quiserem e a gente volta numa próxima edição do nosso Economia. E agora?